Olá, meus irmãos e irmãs de Ideia Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz de Natal, nosso muito obrigado, um beijo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz de Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. É por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras, entre outros trabalhos. Tudo isso com o objetivo de chegar até você através dos programas das Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e Web Rádio Estação da Luz de Natal, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso, como dissemos, sem fins lucrativos. Convidamos você agora para nos acompanhar em mais essa atração. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Quero cumprimentar o planeta Terra, quero cumprimentar a Jesus, cumprimentar os meus convidados e particularmente o Jaime Samuel, que hoje está conosco pela primeira vez, jovem de 17 anos, estudante. Cumprimentar a todos os internautas, os motivadores para o trabalho. Quero cumprimentar as minhas convidadas que ainda não entraram, mas que estarão presentes conosco, com certeza, e dizer que o tema de hoje é Jesus e a correlação entre a resiliência, a paz e a força do amor, parte 3. Hoje vamos finalizar esse tema. Vamos, no próximo programa, já trabalhar outro tema, mas hoje vamos, de facto, ressaltar Jesus e a correlação entre a resiliência, a paz e a força do amor. Como é que Jesus mostrou resiliência e como é que nós, efetivamente, podemos nos espelhar dos seus exemplos, e também levantar a questão do amor ser uma força motriz ou não ser. Se o amor é a base ou não é a base da nossa sobrevivência e de onde vem essa base. Também tratar da questão da paz, que é o ambiente do desenvolvimento. E assim, vou passar a palavra para já ao Jaime, para cumprimentar as primeiras impressões, como é que se sente. Bom dia, Jaime, a palavra para si, seja bem-vindo. Bom dia, obrigado, professora Amélia. Boa tarde, Paola. Bom dia, eu. Boa tarde, Portugal. Espero que estejam a acompanhar esta live e que aprendam muito, porque este tema é muito maravilhoso. Vai aprendendo, vai inspirando pessoas e vai mostrar o tema afirma o relacionamento interpessoal. Jaime, eu quero que se aproxime um pouco do seu som, porque está a haver falhas no som, por favor. Está bem? Jesus e a correlação entre a resiliência, a paz e a força do amor. Jesus não apenas salvou vida, Jesus também foi corajoso, mostrando a sua resiliência nos momentos difíceis da sua vida. Ele dedicou simplesmente o amor e dando a paz a terras onde havia divergências.
Muito bem, Jaime. Nós perguntamos como é que se sente você, como é que se sente esta força do amor para si na sua vida. Nós queremos exemplos concretos. Jesus é um exemplo para nós e que nos traz, vamos abordar esse tema, mas queremos também saber de si. O que é resiliência para si? Em que momentos você teve necessidade para mostrar que efetivamente é resiliente ou não? E essa questão da paz e do amor, o que é isso do amor, a força do amor? O que interfere? O que traz para si? Você está jovem, vamos aprender todos. Em qualquer momento todos nós aprendemos, não são só os outros, nós aprendemos todos. Então esse programa não é chave na mão. Esse programa não vem dizer que nós é que sabemos. Esse programa vem dizer, olha, é uma gota nossa neste oceano que se chama planeta Terra. É o nosso contributo. Então, o que é que você sente? O que é resiliência para si? O que é paz para si? O que é amor? O que é a força do amor para si? Só para dar um input, eu queria dizer aqui o seguinte: o amor é a força motriz do progresso moral, do qual decorrem todas as demais formas de desenvolvimento. A tecnologia tem impulsionado o indivíduo a relevantes realizações, porém esquecidas do amor. Portanto, as pessoas esquecem-se do amor muitas vezes. Okay? E também vem nos dizer que o amor não é uma palavra, não é uma mera palavra, é uma peça basilar, é a base. A força indispensável ao progresso, ao próprio processo da humanização. Entender-se aqui como um processo ainda em curso, cujo término se situa num tempo sempre futuro. O amor não tem fim. Não é algo que é mensurável. Todos os dias a gente... Então eu passo a palavra para si novamente. Vamos lá. Conversar hoje um pouco com o Jaime. A mim, particularmente, a resiliência são os momentos difíceis, né, que temos enfrentado e que eu também, particularmente, tenho enfrentado nessa sociedade que está cada vez mais destruída, cada vez mais guiada no pecado e que onde o amor já não se faz sentir como deveria, né? E um dos momentos em que eu fui vendo a resiliência foi particularmente quando eu perdi um amigo. E este amigo era um amigo muito achegado a mim. E era um amigo, mas a nossa relação era já como um irmão. Mas foi um momento muito difícil e algo que me marcou muito é que nas últimas palavras do seu suspiro, o meu nome também foi soado e me deixou abalado, me deixou muito, muito abalado e ter que aceitar esta realidade foi um desafio enorme, foi um desafio enorme, porque foi na época de prova e onde na escola antiga onde eu estudava era exigido a participação ativa nos momentos de prova, independentemente dos momentos ou das circunstâncias. Então, ter que ir fazer a prova com esta dificuldade ou esta infelicidade foi um momento muito difícil, mas ao longo do tempo fui crescendo e aceitar esta realidade. Também foi um momento que perdi o meu xará. Na altura eu era mais pequeno e eu era um dos netos e xará mais querido, porque eu passava lá o dia em sua casa, vivi uma parte da minha vida lá com ele. Então, ter que perdê-lo
após a separação. Então foi algo muito, mas muito difícil. Mas confiando em Deus, entregar tudo nas mãos de Deus e pedindo caminhos e direções para que eu tome decisões que possam agradá-lo. Foi um momento muito, mas muito difícil. Também, quando eu saí do ensino de base, que é na nona classe, para a décima, eu eu queria fazer o curso de comunicação social. E sendo que eu quis fazer o curso de comunicação social e fazendo o teste, aprovando com uma boa nota, né, que foi 16 valores, e ter que me inserir num outro curso em função das vagas. Foi algo muito, mas muito, muito triste, porque eu vi pessoas que passaram, aprovaram com notas inferiores e ter que acreditar, porque eu só pensava neste curso, comunicação social, né? Eu quis ser um jornalista e ter que calhar num outro curso ficou meio complicado. A questão do amor. O amor é uma prática não simplesmente, mas é algo que inexplicável, que está nos nossos corações. E eu vivo o amor, né? Partilhando a palavra de Deus, ajudando os necessitados, consoante aquilo que é as minhas possibilidades, ajudando quando o que eu tenho já é pouco e aquelas pessoas em que passam por diversas dificuldades e também, né, no meu grupo da igreja, que é a Indiana Liga Missionária, em que o nosso lema é criança, ajuda, evangeliza a criança. Então, ajudando, evangelizando e dar a quem necessita é uma prática do amor. Ter que ajudar com as partilhas, ações e alguns bens, né, em que vão de acordo às nossas possibilidades. Agora, a força do amor é, é um amor mais profundo. É tendo um pouco e repartir o pouco ao meio. O pouco que parece ser impartilhável, o pouco que parece ser algo que já não é possível partilhar, ter que dividir ao meio, ou ainda assim, de dar aos necessitados e ficar sem ter, é um amor com muita e muita força e ter que se espelhar ou viver uma vida, né, seguindo a base nos princípios de Deus. Muito bem, Jaime. Muito bem. Jaime, diz-me, o seu avô morreu, Jaime tinha quantos anos? Quando o meu avô morreu, eu estava com 14 anos. Sim, estava Então, com 14 a 15 anos. foi há 3 anos. Sim, há 3 anos. E como é que você foi ajudado? Por quem foi ajudado? Pelos amigos? Superou sozinho? O que ocorreu? Sim, fui superando com incentivos dos familiares, incentivo dos amigos e o meu grupo da igreja, né, que é a Iane Liga Missionária, que também tem ajudado muito, e com alguns parentes ou aquelas pessoas em que temos uma relação amigável e muito, muito forte, aqueles amigos que também são como um irmão, e tios e familiares. Muito bem.
Então, aqui você vem ressaltar a questão da força do amor, né? Então, a gente supera com a Certo, força sim. do Aqui é amor, né? mesmo com a força do amor. Sim, o amor que advém de várias pessoas. O amor que vem dos Certo, amigos, das amigas, da família. Tanto é que nos traz a capacidade de podermos ser resilientes e enfrentar as dificuldades. Resiliência é a capacidade de enfrentarmos as dificuldades sem cairmos, né? Ultrapassarmos todas as dificuldades. sim. E há uma correlação, certo? Entre Certo, a, certo, certo. entre a paz e a força do amor. Mas antes de a gente continuar, eu vou passar aqui a palavra ao professor Isaías. Bem, quero cumprimentar com muita honra, alegria, a nossa professora doutora Amélia Carlos Casalma, pela oportunidade e também destacar aqui, né, aproveitar esta magnífica live, parabenizar pelo reconhecimento, pela distinção, né, recebida recentemente, cumprimentar a rádio, a Estação da Luz, cumprimentar o nosso jovem colega, amigo Jaime Samuel e todos os internautas, dizer que este tema é muito forte. Estamos na parte 3. É um tema muito forte que eu posso aqui concluir que é muita praticidade. Esse tema traz mais a questão da prática, do afeto direto. Nosso Mestre Jesus Cristo, demonstra a resiliência, a paz, o amor em muitos sentidos. Ele diz que, através da cruz, Cristo mostrou a resiliência que não nasce da dureza do coração, mas da capacidade de amar, apesar da dor, apesar da intriga, apesar da desconfiança, do perdão, da confiança que nós temos em nós mesmos, porque ele disse: nós somos deuses. Se somos deuses, nós temos que ter essa confiança conosco, com o nosso eu interior. Ter essa confiança permite com que sejamos resilientes, apesar de todas as dificuldades que a vida nos vai apresentar enquanto estivermos neste processo reencarnatório, né? Nesta vida. Ao enfrentar a rejeição e o sofrimento e a cruz, ele revela que a força do amor é capaz de sustentar o ser humano quando todas as outras forças falham. Então significa que ele, apesar daquela dor toda na cruz, Cristo mostrou que é possível vencer através do amor. Mesmo que todo mundo se cale, mesmo que todos nos deem as costas, mesmo que ninguém apareça, mas há sempre aqueles momentos em que nós devemos olhar para nós mesmos e dizer: eu venci o mundo, eu venci o amor vence, o amor venceu. Porque se fosse ao contrário, não teríamos hoje o mestre que nós temos, esse modelo, esse exemplo que nós temos hoje. Ele também diz que a paz apresentada por ele, pelo Cristo, não depende das circunstâncias externas. Não é no outro. Não é olhar para aquele não está a fazer, eu também não farei. Deu-nos exemplos de bom samaritano, os jovens que estavam abandonados na rua, alguns passaram, outro com aquela empatia, aquele amor no coração, pegou e deu alojamento, pagou mais algum tempo. Então, é essa capacidade que Cristo nos mostra, que nós devemos apresentar a paz no interior. A paz deve vir daqui dentro, do coração, da nossa alma, para que, ao sair da alma, possa beneficiar e possa abraçar todos aqueles que estão ao nosso redor. Quando na nossa alma, no nosso coração, só tem muito ódio, só tem muita intriga, só criamos intriga, problemas onde nós passamos, nós não conseguimos transmitir energias positivas. Aliás, a própria natureza, a lei da natureza, vai se reverter em nós. Vamos mesmo sermos nós a pagar por aquilo que nós emitimos aos outros.
Então, Cristo nos mostra que a paz não é externa, não é olhar no outro, é sim em nós, da nossa conexão com o nosso Deus. Então, se eu estou conectado com Deus, com meu Deus, que eu sou, então essa paz vai se refletir ao outro, vai ser aquilo que o mestre fez, amar, cuidar dos outros, apesar de todas as dificuldades que o mestre passou, ele esteve sempre lá. E o amor, Cristo nos ensina que viver no amor é o caminho para superar o sofrimento com dignidade. Nós temos exemplos, exemplos de pessoas com grande capacidade de amor, com bastante amor no coração, que conseguem passar por coisas que nós nos questionamos, mas como? Como? Nós podemos até dizer que não, eu aguentaria, mas é mentira, é mentira. É preciso que nos colocamos no lugar dos outros, nos momentos de tristeza, nos momentos de dor, estarmos com os outros. Porque para que a vida vai se retroceder, é uma bola, tudo gira. Há momentos que nós passamos por aquela situação, se não tivermos com quem partilhar, não conseguiremos caminhar, vamos cair mesmo. Então, Cristo nos ensina que o amor nos ensina a superar o sofrimento. Ele é o caminho. Quando nós amamos muito, quando nós temos muito amor, não temos ódio no coração, não conseguimos ficar mal com ninguém, por mais que hajam situações difamação, injúria, calúnia, nós estamos ali firmes porque o nosso propósito é único, é amar, é fazer aquilo que o mestre fez. Amar o próximo como a ti mesmo, até o nosso próprio inimigo, deve ser amado. Nós temos que amar o nosso próprio inimigo. É difícil, mas é os ensinamentos que nós adquirimos. Então, para terminar, eu só queria dizer que essa correlação entre a resiliência, a paz e a força do amor atinge o seu ponto mais profundo, a capacidade de superação espiritual. Então, nós devemos ter essa capacidade de superação espiritual, devemos ter um nível de entendimento, estudar bastante, para que nós possamos compreender o material, aquilo que está, que nós conseguimos ver. Se nós não tivermos essa capacidade, dificilmente vamos conseguir nos levantar quando surgir um problema de óbito do nosso familiar próximo. Não vamos conseguir mesmo, vamos cair. Então é preciso entendermos quer o lado de cá, quer o outro lado, para que possamos, conjunto com aqueles que passaram em momentos difíceis, possamos receber apoio e auxílio devido. Então, eu vou dar um ponto na minha fala, agradecer a oportunidade. Muito obrigado. Muito bem, obrigada, professor Isaías. Muito obrigada. Muito obrigada. Efetivamente, Jesus traz-nos, no meu entender, a essência da resiliência. É resiliência, porque a gente, se quisermos analisar um pouco quem foi Jesus, quem é Jesus, e passa por uma dificuldade tão grande como é o caso da crucificação, que foi o maior exemplo. Quando ele podia não precisar de ser crucificado, ele podia deixar. Quando o soldado cortou-lhe, e quando ele tirou, aliás, quando Pedro cortou a orelha do soldado, Jesus pegou na orelha do soldado e colocou. Então, o indivíduo que coloca a orelha não pode sair da cruz, não precisava de passar. Mas ele foi resiliente na obediência da ordem, na obediência da lei, na obediência da orientação, que era, de facto, ter que viver aquele momento e mostrar a nós que nos processos mais difíceis, nos processos complexos, que é uma crucificação, ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão a fazer. Efetivamente, ninguém sabe o que é que foi, quem é Jesus. Por mais que a gente até dê a missas e faça, a gente não sabe quem é Jesus. A gente não sabe quem é Jesus. Jesus é essa força da natureza. Jesus é este ser que é a essência do amor, é a essência da resiliência, é a essência da paz. Por isso mesmo que antes da sua morte,
quando ele convidado a estar com os seres que no Monte do Tabor quiseram conversar com Jesus, para lhe dizer que os humanos iam lhe maltratar, e ele podia sair sem precisar de passar pelo sofrimento, e ele ordenou que não fosse feito nada, que fosse feito à vontade de Deus, à vontade dos seres que ele estava. Mas você vai sentir dor, e se você sentir dor, a sua essência é tão forte que você vai destruir isso. Ele dizia, não vou sentir dor, porque ele sabia que ele era amor puro. Por mais que lhe fizessem alguma coisa, ele não sentiria uma essência, não teria possibilidade nem capacidade para fazer alguma coisa diferente que não fosse o amor. O amor é forte, o amor é resoluto, porque o amor transforma. E foi esse ser resoluto, Jesus, o transformador, o indivíduo que andou sobre as águas, o indivíduo menino que transformou água em vinho, o alquimista, o revolucionário que quando lhe trouxeram a mulher adúltera, que esta mulher tinha sido adulta, entretanto deixaram o homem pendurado lá atrás na boa vida, foram só trazer a mulher. E ele dizia o quê? O que é que ele disse? Quem tiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Né? Com a sua elegância, com a sua capacidade de paz, e aí a gente já está a falar da paz, a correlação existente entre a paz, foi a paz enquanto essência, foi o amor enquanto essência, que efetivamente Jesus veio nos mostrar que sim, é possível a gente sair do sofrimento. E quando ele nos diz assim, neste mundo vocês terão aflição, ele nunca nos disse que nós não teremos aflição, ele disse vocês terão aflição, contudo tenham bom ânimo, pois eu venci o mundo, e venceu o mundo. Nós teremos essa possibilidade, temos, porque ele é o exemplo, porque ele também disse, quem tiver que ir ao Pai, que me siga, que passe por mim, não é para lhe atropelar, é para seguir os caminhos, os exemplos, não é? Nem fazer o aproveitamento que muitos de nós fazemos, que achamos que Jesus tem que ser nosso servidor. Não, Jesus é o exemplo, o caminho, a verdade e a vida. Quem quiser ser feliz tem que seguir. E aí passa pela capacidade da resiliência, a capacidade da paz, né? Que advém desta força do amor que é intrínseco em nós, mas que ela só se manifesta, essa força se manifesta na medida que nós fomos desenvolvendo o nosso interior, a nossa capacidade íntima de amar. Né? Então, mas como estão aí umas mulheres lindíssimas na tela, está aí também um homem de cor de rosa, da Casa de Caminhos, vem logo para dizer assim, epa, eu sou o amor, né? Eu venho aqui, venho já de rosa, para dizer que o amor é a força motriz. Né? Aí eu vou passar a palavra primeiro às senhoras, está bem justo, porque as mulheres têm prioridade, seja em que esquina estiverem, mesmo que tenham chegado dentro das trovoadas, etc, etc, e a seguir vais cumprimentar tu e vais falar. Eu passo a palavra para Portugal. Ainda bem que as trovoadas não levaram as minhas amigas, por amor de Deus. Ok, muito bem. Sejam bem-vindas. Boa tarde, Brasil, Angola, Portugal. Estamos pelo telefone, porque aqui está uma tempestades e tal, mas Jesus não andou sobre a tempestade, não é? Não abriu o mar, não disse para as pessoas que estavam com ele, homens de pouca fé, né? Então, estamos aqui pela força do amor do Mestre Jesus. E eu ainda peguei um pedacinho da fala da doutora Amélia, sempre muito sábia, muito certeira, muito inspirada pelo Mestre Jesus. E fico aqui pensando na simplicidade que são as palavras do Mestre Jesus. Porque a gente que vive, por exemplo, nesse mundo da academia, e a doutora Amélia vai saber do que eu estou falando, e vocês também, claro, a gente encontra muitos doutores da lei, né, que para dizer o que pensam, rebuscam muitas palavras. E eu, toda vez que estou ouvindo esses doutores, eu fico imaginando o que uma vez eu ouvi do professor Paulo Freire, quanto mais sábio, mais simples.
como foi simples e tão sábio as palavras de Jesus, com os exemplos, com as parábolas, com as histórias, com seus exemplos de fé, com a sua própria vida, não é? Que é exemplo de dignidade, de amor, de fé, com o companheirismo, com aquele amor que ele dedicou aos seus discípulos, né? E também a todo mundo que chegou junto dele para andar com ele. E que até hoje nos acompanha, né? Quando a gente descobre o amor de Jesus, uma coisa muito estranha, estranha para quem vive só na fisicalidade, quem pensa só na fisicalidade, mas para a gente que quer viver nos caminhos da espiritualidade, dá aquele cliquezinho, né? Olha, eu não sou só carne, eu já sei de onde é que eu venho. Eita, eu descobri. Também já sei para onde é que eu vou, também, ou pelo menos para onde eu quero ir. E o amor de Jesus vai nos nutrindo. E é como disse a nossa querida irmã, a doutora Amélia, isso não significa que, pronto, eu encontrei com Jesus, entendi o discurso e a praxis de Jesus, então agora eu já não vou ter mais problema nenhum, tudo vai ser mil maravilhas. Parece que não, porque ele diz assim, eu vim para trazer a espada, né? A palavra de Jesus é forte, é cortante, né? E ao longo dos séculos a gente vai vendo que, mesmo com todo respeito a todos os que vieram, com exemplos também de fé e de amor, Jesus permanece. Jesus é o mestre que parece que reúne todas as outras narrativas, porque quando ele diz quem tem fé faz o que eu faço, quando ele pede para que todos sejam um, e quando ele nos lembra da prática, né? Quando ele nos lembra que amar a Jesus é amar o próximo, amar a si mesmo e amar o próximo. Porque se eu ficar só aqui dentro da minha casa, no conforto, lendo a Bíblia e dizendo eu amo a Jesus, é a fé sem obras, né? E a fé sem obras é uma fé vazia. Então, trabalhe, como disse Chico, né? O que é que eu posso fazer, Chico, para me salvar? Olha, trabalha, e também quando estiver cansado, trabalha. Então, a seara do bem não para. Hoje estávamos aqui, eu e Cessa, tentando no computador, de todo jeito, e o vento carregando as coisas. Eu disse, mas a gente vai conseguir, porque a seara do bem não para. E falar do amor de Jesus é falar do amor pela vida, pelo outro, pela casa de caminho, essa casa grande que nos acolhe, né, que a gente se sente parte. É falar do amor que nasceu dos nossos encontros e que a cada encontro a gente vai fazendo ele, realimentando, e da prática, que é ver Jesus no outro. Ver Jesus no outro não é fácil, mas é um desafio fantástico, ver Jesus no outro, né, Cessar? Vê se consegue Eita. ficar mais assim para tu. Boa tarde. E a nossa ancestralidade que nos permita falar no dia de hoje. Saudando a Casa do Caminho, Brasil, Portugal. Dizer que nos tempos de hoje, como é difícil ver Cristo no irmão. Como é? Que nós tivemos a oportunidade de ir a Roma e aquela imensidão, aquele luxo, aquela riqueza, mas cheio de pedintes. E as pessoas passando com seus trajes chiques, com suas roupas rebuscadas, e o irmão ali invisível. E eu fiquei comparando aqueles irmãos a Jesus abandonado. Invisível. E hoje, o modismo é pregar a palavra de Cristo sem fazer as obras. Porque quando as pessoas, principalmente os que estão no poder, eles não conseguem compreender que nós estamos aqui de passagem, que toda a riqueza que eles acumulam de nada vai servir, eu não consigo compreender. Falando em nome de Cristo, mas compreendo porque
O próprio Jesus já tinha dito que os falsos profetas iriam falar em seu nome. Iriam falar, mas não iria nada praticar. E que a gente iria reconhecê-los. E nós estamos vendo como é que a vibração da energia negativa das guerras quer sobressair ao bem, a energia positiva. Nós precisamos ter muita força para conseguir ver o Cristo no outro, na outra. Porque não é fácil. Não é fácil a gente saber que agora com o frio que está aqui, tem trilhões de pessoas no relento. Ao relento. Nas ruas sem ter o que comer, sem ter como se agasalhar. E onde é que está esse Cristo? Que está do lado do muro do Vaticano e é invisível. Que está do lado dos templos faraônicos, principalmente das neopentecostais da vida, e não são vistos. Então, falar o nome de Cristo, eu acredito que ele deve estar dizendo, lave a boca primeiro e comece a fazer suas obras para falar em meu nome. Mas como ele é puro amor, quem está dizendo isso é Ceiça, não é ele. Porque eu ainda estou aqui nas provações, e ainda cheia de pecados, mas tentando cada dia ver o irmão em Cristo e ver Cristo no irmão, que não é fácil, como eu falei no início, mas estamos tentando. E eu acredito que esse é o grande desafio, é tentar todos os dias ver Cristo onde ele está invisível, e não nos grandes salões chiquérrimos bordados de ouro. Eu acredito que é isso que nós temos que pensar. Obrigada pela oportunidade, doutora Amélia. Efetivamente, é um desafio. E eu dizia há uns anos atrás, e continuo enfatizando a mesma coisa, que falar de Deus numa pessoa com a barriga vazia nem é justo. É completamente indelicado. Você não pode dizer que Deus é bom quando a pessoa está 3, 4, 5 dias sem comida, a morrer à fome. E você com sua casa com coisas. Agora, o que é preciso entender aqui na fala da professora Casalma, secundando as palavras já das nossas irmãs, é que efetivamente Deus não tem mão. Deus é energia pura. A semelhança que nós temos com Deus é na essência, é no espírito, é no amor. Que cada um de nós tem essa centelha. Mas quando Deus nos fez a nós, com a possibilidade de termos mãos, termos um corpo humano, é para manifestarmos esse amor de Deus, esse amor de Jesus, na praticidade. E por isso é que foi dito que a fé sem obras é morta. Não adianta que eu amo a Deus, eu amo a Jesus, e eu fico de joelho, e eu rezo, e eu faço quilômetros e quilômetros, porque eu adoro a Jesus. Não adoro nada. Adorar a Deus é desafio, adorar a Jesus é desafio, é arregaçar mangas. Deus não quer que ninguém lhe adore. Deus quer que a gente pense, que a gente ama o outro. E amar o outro é arregaçar mangas. É não deixar o outro morrer à fome. É olhar sim para o outro como se ele fosse efetivamente um Deus, um irmão nosso, como disse Jesus. Vós sois deuses. Farão o que eu faço e muito mais. Ele próprio enfatiza isso. Mas se na nossa casa nós temos comida que chega a apodrecer e tem pessoas com 3 dias, 4, à fome, e a gente vai dizer que Deus é bom, está errado, completamente errado. Agora, Deus é bom sim. Por que colocou uma pessoa ao lado de um pobre? Por que colocou pessoas com o mínimo de conhecimentos, com o mínimo de bens, ao lado de pessoas que estão a passar a fome? Para que aquela pessoa seja útil para aquele irmão que precisa de crescer. Por daquilo tudo que nós já aprendemos, mal, bem, etc, etc. Esta vivência não é a única vivência que temos. Nós já vivemos outras vivências.
E ao termos essas vivências, nós trazemos arquivos, mas trazemos arquivos muito engatilhados. E esses arquivos engatilhados, alguns deles têm muitas complicações. Mas Deus é tão justo e tão bom que não deixa ninguém sozinho. Deixa um indivíduo que tem um problema para resolver e traz a Seixo ao lado. Traz a Mabel ao lado. Traz a Amélia Casal ao lado. Traz aquilo ao lado. Para quê? Porque quando a Seixa, sentindo o coração a pulsar e ver, caramba, estou aqui com uma pessoa que está à fome, deixa-me buscar um pão a casa para ele comer. Ou saio já da minha casa com um pão, com uma banana, com uma maçã, já fica aí. Para se eu encontrar uma criança na rua, dar aquela maçã e pelo menos aquela criança não vai morrer à fome naquele dia. Eu costumo dizer que acreditar em Deus é uma questão de raciocínio lógico. Não é a Bíblia no sovaco e baixar a cabeça. Não. É levantar a cabeça para ver bem o que está à volta. Para sermos os realizadores daquilo que é a espiritualidade que Deus nos quer que a gente faça. O que Deus quer que a gente faça? Que nós não morramos à fome. Então, quem é que tem que fazer? Somos nós, porque eles dão-nos a força. Para que nós possamos fazer. Ok? Para que possamos sentir o outro. Isso advém de quê? Do conhecimento. Porque quando nós conhecemos, como disse a Mabel há pouco tempo, já sei quem eu sou. Quem eu sou? Jesus disse que eu sou um Deus. Que sou capaz de fazer o que ele faz. Mas para isso, não é agora, acordo de manhã mal disposto, porque agora virei Deus. Não, a essência está lá. Mas você precisa de acordar para essa essência. Precisa de... É como se nós fôssemos uma escultura. A madeira está aqui, mas a gente precisa de trabalhar, burilar, para sair aquela imagem bonita. É assim que é o nosso desenvolvimento. Nós temos que trabalhar no sentido de amarmos mais, de sentirmos, sermos empáticos com o outro, e não só ser empático, porque ser empático é a capacidade de sentir, mas sermos solidários, sermos altruístas, que é algo que se constrói para a realização da empatia. Se não continuamos a sentir, ai, que pena, e a gente não faz nada. Por quê? Porque falta o realizar. Portanto, há aqui questões, enquanto pedagogos, que a gente também deve pegar. Empatia o que é? Essa capacidade de sentir. Muito bem, eu sinto. Eu sinto em ver o Justo a sofrer, em ver a Amélia a sofrer, em ver o Isaías a sofrer. Mas estou fazendo o quê? Só estou, que pena. Jesus vai ajudar, amém, amém. Jesus vai... Estou vendo o quê? Eu estou precisando de comprimido, meu. Eu estou a precisar de um abraço, porque morreu um familiar. E dói no peito, eu preciso de um abraço. Eu preciso de uma sopa. Eu preciso de um pão. Se a gente ficar no amém, amém, não vamos resolver nada. Se no domingo, a sairmos de casa, encontrarmos vizinhos que não comeram ainda, mas nós temos comida em casa, e a gente não consegue deixar a comida para o vizinho, mas vai à missa para dizer que ama a Deus, é mentira. Porque amar a Deus é realizar. É fazer mudança nos filhos dele, como eu costumo dizer. Nos nossos irmãos. Então, quando traz aqui Jesus e a correlação entre a resiliência, qual foi o maior exemplo? É Jesus. É, de facto, o maior exemplo de resiliência. Mas nós, como somos muito fáceis de nos manobrarmos a nós próprios, a gente chega a dizer que Jesus lavou os pecados do mundo. Qual pecado? O homem seria mau lavador. O homem não lavou pecado nenhum, nem sequer disse que veio para lavar pecado. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem quiser crescer tem que seguir o meu exemplo. Então, há aqui, de facto, situações, seja, que a mim me deixam... E é por isso que criamos a Casa de Caminho. Nós criamos a Casa de Caminho com o propósito de quê? Damos formação às pessoas. Eu não acredito em mudança sem formação. Eu não acredito em mudança sem raciocínio lógico. Eu não acredito em mudança sem fazermos um esforço. Não. É preciso ter conhecimento. E aí vou enrolar aqui o pilar da educação, aprender ou aprender.
A gente precisa de aprender a aprender. Depois há um pilar que foi efetivamente criado por mim, que é aprender a pensar com autonomia. Então, nós, quando aprendemos a aprender, tomamos conhecimento. Depois começamos a pensar. O primeiro exemplo negativo de não pensar com autonomia foi a morte de Jesus, em que o homem fez o bem, ele salvou, fez, mas na hora de lhe crucificaram, todo mundo só foi seguir para tirar pedras. Ninguém questionou, mas por quê? Porque quando a gente pensa com autonomia, a gente pergunta por quê? Não, é só seguir. Vamos matar aquele rosto lindo. Ok? Preferíamos ficar com Barrabás, aquele desdentado, porque a gente não pensa. Então, há aqui uma questão que, enquanto pedagogos, precisamos de aprender a pensar com autonomia. E depois, então, aprender a estar, aprender a ser, aprender a fazer, mas temos que aprender a pensar. Quem não aprende a pensar não tem como. Então, nós amamos a Deus, nós ficamos horas ajoelhados a pensar que Deus quer que a gente fique de joelhos. É mentira. Isso é uma questão humana. Isto, querer ficar de joelhos, horas e horas, andar a pé, é uma questão humana, não tem nada a ver com Deus. Deus é amor, Deus é a essência. Temos que estudar um pouco mais da física quântica. Nós somos um campo hoje, a ciência está trazendo, está aí o 13 Atlas, que ninguém sabe, os cientistas, opa, é cometa, não é cometa, é aquilo, é aquilo outro, vamos parar para pensar. Temos que amar a Deus de verdade. Mas como? Como é que se ama a Deus de verdade? Ah, eu amo mesmo. Ai, Jesus, vou morrer de tanto amor. É mentira. Não tem amor. Amar a Deus é tocar o outro, é ajudar o outro, é acordar. É tocar quem está ao nosso lado, é salvar vidas, é ensinar os outros a estudarem, a pensarem, para no futuro serem pessoas melhores. Isso é que é amar a Deus. Porque quem ama a Deus e fica na retórica, ou quem diz que ama a Deus, fica na retórica, não ama. É fé sem obras. E sem obras é nulo. Okay? Então, quando nos dizem que o amor é intrínseco e é extrínseco, é verdade que vem o amor extrínseco, esse que vem, que os outros mandam para nós, mas o amor é intrínseco porque é do nosso crescimento, é do nosso sentir. Se a gente não sentir, não tem como. Não podemos amar o outro porque a gente não tem. Por isso é que Jesus disse, ama o próximo como a ti mesmo. Se a gente não tiver amor, não pode amar o outro. Né? Então, eu vou retornar, vou passar aqui a palavra ao Justo, que ele está já de cor-de-rosa e cheio de amores, para aproveitar e nos falar um pouco. Bem-vindo à Casa de Caminho, essa casa de amor, a menina dos meus olhos. Eu acho que a Casa de Caminho é, de facto, um benefício para nós que lá estamos, para nós enquanto trabalhadores, enquanto organizadores, porque é aqui onde a gente aprende. É na Casa de Caminho que a gente vem dizer assim, eu amo a Deus, porque são desafios sem fim, mas a gente tem que realizar. Nós temos que transformar a vida dos outros. Mesmo quando nos atiram pedras, a gente tem que ficar de pé, porque temos que transformar. E o exemplo vem de onde? Vem do próprio Cristo. Atiraram pedra, mas continuam firmes. Justo, por favor. Justo, o som está fechado. Está fechado o som. Isso. Pronto, enquanto o Justo vai descobrir onde é que está a tecla do som, a gente vai continuar, porque o tempo aqui nessa casa é terrível. Não é, Mabel? Quando a gente é por ela, o tempo já passou. Então, Justo vê quem te auxilia a saber onde é que está o som. Enquanto isso, eu vou passar a palavra ao Jaime, se quer dizer mais alguma coisa sobre... O Jaime tem 17 anos, Mabel, e nossa irmã Seixa tem 17 anos. Já falou aqui da sua história, não é? Falou que perdeu o avô aos 14 anos, que sofreu bastante, um amigo, etc, etc. E vou passar a palavra novamente para ele nos falar. Já conseguiu? Já conseguiu? Já sim, presidente. Então, vamos passar a palavra. Ok, good. Gratidão. Primeiramente, aproveitar essa oportunidade de saudar
a Sua Excelentíssima Presidente, professora doutora Amélia Carlos Casalma, ao professor Isaías e a doutora Mabel, aí no Brasil, e ao irmão Jaime. Estão todos cumprimentados, muito boa tarde. Na verdade, falar de paz é um tema extremamente importante, principalmente quando se fala da paz de Jesus, porque falar de paz é falar de vida, é falar de amor, é falar de unidade, porque sem amor, na verdade, teríamos um mundo que cada um fazia coisa que quisesse, principalmente pudesse fazer sem pensar, sem raciocinar, e de certa forma estaria a fazer coisa, a magoar o outro. E pronto, falar de paz é falar de amor, conforme eu disse muito bem, é falar de vida, é falar de unidade, porque é com a paz que nós conseguimos olhar no olho do outro colega, no olho do outro irmão, no olho da irmã, e dizer que esta irmã está a passar por necessidade, esta irmã está a passar por situações X que precisa, de certa forma, ser ajudado. E o amor permite identificar situações que cada ser estiver a passar. E falando do amor de Jesus Cristo, chamou-me a atenção ainda esta semana, quando recebemos as visitas, chegaram aqui à Casa de Caminho, aqui no Centro de Formação Profissional, viram aquela escultura e eles começaram a questionar o que era isto. E pronto, nós depois ficamos, não, ainda precisamos fazer uma leitura, essa escultura, para perceber a ideia do autor. E depois ficaram e praticamente não conseguiam descobrir. Nós dizíamos que, a ideia do autor, ele mostra mais ou menos Jesus Cristo carregar o mundo. Se nós formos a olhar para essa escultura, vamos ver lá quase todos os objetos, todos os seres aqui, vamos ver aqui os seres humanos, os animais, etc, etc. E Jesus Cristo a carregar o mundo. Mas só é possível carregar o mundo por intermédio do amor. Porque sem amor é difícil, porque aí iremos estabelecer os limites. Até aqui não posso. Mas com o amor de Jesus Cristo, com o amor de Jesus Cristo, é óbvio que vence. E ainda assim, falando do amor, vemos aqui a Casa de Caminho, que é tido como berço do amor. Por mais que outros são contras, ainda assim há outras pessoas que vão arremessando as pedras, mas na pessoa da presidente, olha para essas pessoas que ainda assim precisam ser acolhidos, precisam ser ajudados. De que maneira? É mesmo por intermédio do conhecimento. Ainda assim, abrir mãos para que este indivíduo perceba, ganhe consciência, tenha capacidade do raciocínio lógico para que perceba, porque também o indivíduo sem um conhecimento, sem estudar, é difícil este indivíduo também perceber o que é o amor. Tudo deve passar primeiramente pelo conhecimento, pelo aprendizado, pelo conhecimento. Só por intermédio do conhecimento, o indivíduo agora para, reflete, analisa, entende que se eu fazer isso, estaria a magoar o outro, se eu fazer isso, estaria a destruir coisas que é do bem comum. Pode ser pode ser não benéfico para ele naquele momento, mas sim para o seu filho futuramente, para um sobrinho que terá que passar nesta necessidade. E ali, com este conhecimento, é óbvio que o indivíduo possa perceber o que é o amor de Jesus Cristo. Por isso que nós vimos que Jesus Cristo passava também ensinamento para que esse ser perceba o quão é importante, o quão é fundamental o amor, este amor que possa construir, que possa unir, que possa abraçar. E isto é, falando
do amor de Jesus Cristo é um tema que, na verdade, não se esgota num único momento, porque é um tema que extravasa a fronteira e que deve ser abordado dia após dia. É o que eu tinha para partilhar. Gratidão, gratidão. Muito bem, Justo, muito bem, muito obrigada, muito obrigada. E eu hoje já estou tentando fugir, não é? Para começar aí para os fechos, mas queria só dizer o seguinte: eu entendo que o amor é a expressão da verdade, Mabel, da solidariedade, do altruísmo, é o significado da procura da perfeição, como garantia da aproximação entre todos os seres. Quem ama luta para o bem de todos. Independentemente do local do nascimento, não importa o país, por isso é que nós somos afetados pela situação de guerra que decorre de outros países. Por isso é que somos afetados pelo vendaval que está em Portugal. Somos afetados pelo raio que caiu naqueles que estavam na manifestação. Por aquilo, aquilo outro. Então, nós vivemos as situações dos outros, porque independe do local onde estamos, do nascimento, etc., da idade, do género, da cor da pele, do credo religioso, da capacidade financeira, da convicção política. É a força do amor que realiza tudo, suscitando uma permanente transformação e induz a construção construtiva responsável pelo progresso. Portanto, e aí vimos dizer assim, depende de cada um de nós. Mais uma vez eu enfatizo, para mim o amor tem uma base lógica. Nós amamos, mas temos que raciocinar e sentir e saber quem é esse indivíduo. É filho de Deus, é meu irmão. Se nós olharmos uns para os outros de que somos filhos de Deus, veja só o que acontece no dia a dia conosco, principalmente aqui em África. Os mais velhos faziam muitos filhos. E ao fazerem muitos filhos, os mais velhos eram responsáveis pelos mais novos. Pode ser uma analogia até pobre, mas pelos mais novos. O que acontece com Deus? Também criou os seus filhos. E cada um de nós deve se sentir responsável pelos outros, pelo crescimento dos outros. E aí não falo da idade, mas o indivíduo que é professor, o indivíduo que é médico, que é, seja o que for, que tem possibilidade de dar um pão ao outro, se não o der, a responsabilidade é da própria pessoa, não é de Deus. Não é? Porque a própria pessoa tem que ter essa capacidade de sentir, que pensar primeiro, esse indivíduo está no mesmo planeta que eu. É meu irmão. Fomos criados pela mesma entidade espiritual. Estamos aqui na carne, mas afinal estamos fazendo o quê? Aquilo que a Mabel diz, já sei quem eu sou, para onde quero ir, estou aqui a fazer o quê? Uma coisa, pelo menos, nós aprendemos. Meus companheiros desta live e companheiras, é que ninguém fica aqui de pedra neste planeta Terra. O dono que fez esse planeta, que participou, que é Jesus, também foi embora. Então ninguém fica cá. Mas nós levamos o quê? Se calhar levamos o dinheiro. Será que lá tem loja? Tem shopping? Do outro lado. E esse dinheiro daqui serve da fisicalidade? Não serve. Com tantas mortes que eu já acompanhei, eu fico mesmo pensando o seguinte: nós, os seres humanos, só sofremos porque queremos. Quanta coisa a gente já viveu e já percebeu que não levamos mesmo nada. Por mais bilhões e bilhões que tenhamos na hora da morte, quando a gente morre, tudo fica, até os segredos que tínhamos aí, todos engatilhados e guardados. Se a nossa família não amarra, não apanha e os amigos, ficamos expostos. Porque já não fazemos nada. Se temos que fazer alguma coisa, que o façamos agora. Como é que nós seremos lembrados? Porque comemos uma picanha e o outro passou a fome? É isso que a gente quer ser lembrado? Porque guardamos a picanha para a noite seguinte, para o nosso filho, deixando uma pessoa lá fora com fome?
Se nós nem sabemos que se nós ou a nossa família vai ficar. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, vamos pensar um pouco mais em nós. Agora quero trazer o egoísmo para nós, o oportunismo para nós. Vamos ser oportunistas. Vamos ser egoístas. Epá, eu quero ser feliz, mas também acrescentar o seguinte, para eu ser feliz, esse indivíduo que está aqui tem que estar bem. Porque se esse indivíduo não estiver bem, que está comigo no mesmo planeta, eu não sou capaz de ser feliz. É uma questão de lógica. Imagina as empregadas que estão nas nossas casas. Se essa empregada não fazer consultas, não fizer consultas, não estiver doente, ele vem para a nossa casa trabalhar e faz o quê? Traz as doenças para casa. Traz a tuberculose, traz outro tipo de doenças. Se nós nos preocuparmos com quem está conosco, com quem nos ajuda, com quem participa, pelo menos aquele ciclo pequeno, e cada um no seu ciclo pequeno, o mundo vai melhorar. O Justo levantou a questão dos visitantes. Houve um dos visitantes que esteve a semana passada a visitar a casa do Caminho. Sim. Houve um dos visitantes que esteve na casa do Caminho que dizia assim, e tem aí a mensagem, dizia assim, eu não imaginei que ainda houvesse tanto amor no mundo. Eu pensei que o amor hoje, tanta guerra, tanto problema, fosse só já com os animais. Mas a Casa do Caminho veio nos mostrar ao contrário. A Casa do Caminho vem nos mostrar que é pelo amor que nós podemos sobreviver, que nós podemos, de facto, desenvolver. As pessoas saíram muito sensibilizadas, muito mexidas da Casa do Caminho, por aquilo que viram, por aquilo que conseguiram sentir, porque é a Casa do Caminho, pela estabilidade e dimensão que a Casa do Caminho nos traz. Quero dizer assim, embora estejamos a falar de alguém que a dimensão é muito grande, mas eu peço assim, vamos trazê-lo para aqui mesmo para casa. Vamos chamar Jesus. Quando a gente quer conversar com ele, coloquemos uma cadeira ao lado e diga assim, Jesus, senta aqui, vamos conversar. Pois ele vai sentar para conversar conosco. Tenhamos certeza absoluta. Não deixemos Jesus lá longe, lá à direita do Pai. Tragamos ele para aqui, para sentar conosco, para conversar conosco, para desabafarmos. Foi ele quem disse. O meu jugo é suave e leve. Estava-nos a trazer a questão da paz, a questão do amor. O planeta está em guerra. Sempre há um país que faz aquilo. Por quê? Porque somos doentes. Vivemos dessa essência do sangue, da dor. Se não forem os presidentes que assinam as guerras, tem os agitadores à volta dele. Não, Putin fez, o outro fez. Vamos parar. A guerra depende de nós, o parar a guerra, do nosso sentir. Estamos em guerra sem necessidade nenhuma. Ninguém vai ficar aqui. Um canhão. Somos presidentes, o poder é imenso. O dia que a gente cai por uma malária, por aquilo, por outro, a gente morre e acabou, pronto, acabou. E agora? Então, vamos pôr mais o pé no chão. Vamos ser um pouco mais humanos. Vamos abraçar mais. E vamos modificar nossas vidas. Vamos ver se o planeta não vai melhorar um pouco. Vamos ver se as nossas famílias não vão estar mais estáveis. Que há pessoas que à frente é tudo muito tranquilo, mas é uma guerra dentro de casa que ninguém aguenta. Não é? Porque os corações estão todos inflamados, cheios de dor, cheios de orgulho. Vamos ser oportunistas no bom sentido, como eu digo. Vamos trazer o amor para nós. Vamos amar para que esse amor venha para nós. Vamos nos amar a nós para que nós possamos amar os outros também. Vamos trazer paz. Vamos trazer paz. Eu vou passar a palavra para Portugal. Que nem sequer a chuva conseguiu parar essas mulheres. Mas vamos lá. Meio que fazendo os
as amarrações, né, das nossas falas, não sei, doutora Amélia, mas eu queria trazer uma questão que esse ano que nós estamos vivendo, que já começou com novas guerras, né, porque em guerra a gente já estava, né, o mundo, a casa comum, começou agora com essas guerrilhas na Venezuela, e Moçambique também está em sofrimento, né? Em todos os lugares do mundo há um irmão com fome, há um irmão em sofrimento, há alguém que precisa de um abraço, alguém que precisa de ser apenas ouvido, às vezes não quer nem falar, às vezes quer só atenção. E esse ano, particularmente, são 800 anos do desencarne do Francisco, o pobrezinho de Assis, um homem que veio e recebeu o chamado de Jesus, do Mestre Jesus, que disse: reconstrói a minha igreja. E ele achava que era a igreja física, e foi reconstruir com os amigos a igreja de São Damião, para depois descobrir que não, que era reconstruir o próprio paradigma de Cristo, num momento em que a Idade Média, na Europa, vivia um momento de grandes riquezas, né? E quando ele vai visitar o Papa na época, e o Papa vem falar com ele todo vestido de ouro e com a capa com pedras preciosas, o Papa olha para ele e diz assim: tu és livre e eu estou prisioneiro aqui no que foi criado para mim. Porque a palavra de Jesus, ela liberta, né? Ela tira da gente, ela nos chama a atenção. Jesus não nos pede nada, não nos pede nada, só nos chama a atenção para a nossa reforma íntima, para os nossos discursos muitas vezes vaidosos do eu sei, trocar o eu sei pelo que eu quero aprender, trocar o que eu posso fazer pelo vamos fazer junto, né? Vamos aprender juntos, vamos fazer juntos. Me ajuda, eu quero ver, eu quero aprender a ver, a sentir, a olhar. Tem um texto que circula na internet que perguntaram a uma menina na escola para ela listar as 7 maravilhas do mundo, e ela colocou que as 7 maravilhas do mundo era ver, sentir, cheirar, abraçar, respirar, não é? E às vezes a gente só pensa nisso quando ou está no hospital, ou quando tem um ente querido lá, alguém lutando por mais um minuto de vida. E o tempo, o poeta já disse, o tempo é aquele milagre que despede-se da gente todos os dias. Todos os dias é um novo milagre, é uma nova possibilidade. E o Jesus não está longe, não está à direita do Pai, como simbolicamente ele disse, quando também disse que a casa do meu Pai tem muitas moradas. É muito egoísmo nosso pensar que só existe vida na Terra, que só o nosso planeta é tão abençoado e lindo que a gente pode fazer o que quiser com ele, né? Inclusive destruí-lo. E os indígenas chamam a atenção o tempo todo para o dia da queda do céu, que são essas transformações climáticas, né? Que atingem a todos, pobres e ricos. Então, é trazer Jesus para o nosso dia a dia. Até no bom dia que a gente dá com a pessoa que está do nosso lado, ou vamos comprar o pão e falamos com as pessoas do bem que é estar vivo, né? Ficar alegre por estar vivo, fazer as nossas tarefas do dia a dia com alegria, cuidar da gente, cuidar do outro, muitas vezes com uma palavra de carinho, de amor, de fazer um café, é tão simbólico isso. Amélia, venha tomar um café aqui na minha casa, vou te fazer um café. É uma coisa tão simples. Está quase, está quase, está quase, está quase. Estou chegando. É verdade. Mas é tão carinhoso, né? É tão simplesinho, né? Mas é tão carinhoso cuidar de alguém. Isso é Jesus. Jesus cuidou o tempo todo. Até na hora da morte, que não é morte, pediu para que um discípulo cuidasse de sua mãe. Até naquele momento estava ainda preocupado, né?
preocupado em dizer aos discípulos que eles não se preocupassem, porque o Espírito Santo, nos dias de Pentecoste, ia fazê-los falar a todos com aquela eloquência que eles ainda não tinham, chamando a atenção para a gente da questão da caridade, que é aquela coisa que o Kardec diz, fora da caridade não há salvação. Então, esses programas, esses nossos encontros, eles são um avivamento, é um chamado para que a gente lembre primeiro de quem a gente é filho, de quem a gente é irmão. Nós somos filhos do Deus da alegria, do amor, da fraternidade, irmãos de São Francisco, pobrezinho de Assis, que viu Jesus na minhoca que estava passando na terra, no pássaro que canta, chamou todo mundo, chamou a morte de irmã morte, chamou a dor de irmã dor, e tentou aprender com tudo, né? Ver Jesus no dia a dia, nas tarefas que a gente faz na escola, e eu vou pegar o exemplo da Casa de Caminho, essa grande escola, desde a pessoa que abre o portão, até a que faz o café, até a que está preparando a sua aula, todas as pessoas têm a mesma importância. Porque se uma delas não for, toda uma cadeia quântica começa a ser quebrada. Todos são muito importantes. Então, na reconstrução do planeta, que eu acredito nisso, estamos nessa fase, né, de regeneração, todo mundo vai ser chamado, todos vão ser chamados para fazer a sua parte, nem mais nem menos. Você não vai carregar peso além do que você pode carregar, mas vamos tentar fazer pelo menos a nossa parte. Então, eu só tenho a agradecer esses momentos, vamos estar juntos sempre que a gente puder, porque é uma chamada, é como na escola, quando a professora faz a chamada e chama o nosso nome. Você diz, eita, pronto, eu estou aqui, tem muita coisa para ser feita e eu quero aprender. Muito obrigada, Sra. Nobreza, de palavras. Muito obrigada. Nossa Esteja. Muito obrigada, professora, esteja presente, que está em Portugal. Por favor, tenha a palavra. Eu fiquei, antes de conhecer a famosa Europa, eu ficava imaginando que não teria pobres, não teria pedintes, não teria pessoas ao relento. Mas acredito que o frio, as vidraças muito blindadas, esfria também as pessoas. Porque nós, do terceiro mundo, que eles consideram pobres, mas nós estamos vendo que somos cada vez mais ricos. Ricos de alegria, de sentimento, de acolhimento com o outro, que é muito mais fácil o pobre partir um pão e levar na casa do irmão que um rico. E fico me perguntando, o que é que eles dizem, o que é que eles pensam de ser rico? Dessa riqueza material. Porque eles ainda estão no processo de avaliar as pessoas pela cor da pele. Porque o racismo, ele mata sem sangrar. Ele mata com o olhar. Ele mata com o desprezo. E nós estamos vendo, mesmo o Brasil sendo o segundo país mais negroide do mundo, e a forma que nós, que eles dizem escravos, que nós fomos escravizados pelo sistema perverso, nós estamos dando o tom, o som e a cor do país. Queira ou não queira, eles têm que engolir o nosso jeito de ser, de viver, de cantar, de partilhar. Eles são obrigados. E aí, sempre que tem um caso de racismo, por essa ignorância ainda do ser humano, eles esquecem que os verdadeiros degredados foram eles, são eles. E agora mesmo, no estado de Santa Catarina, tem um louco, porque só pode ser louco, perturbado, que quer acabar com as cotas. As cotas raciais, que foram a luta desde sempre do movimento negro, porque é inadmissível a gente negar a educação.
Ainda bem que isso vai ser vetado, com certeza. Mas eles se acham superiores a nós. Eles que vieram depois puxando uma cachorra, passando fome na Europa, e quando chegam, encontram uma terra e hoje querem ser superiores a nós e aos nativos, os verdadeiros donos da terra. Então, fico me perguntando o tempo inteiro, o que é que você considera riqueza? Porque nós podemos não ter a quantidade de euros que você tem no banco, mas nós temos o que vocês não têm, que é o amor ao próximo, que é a alegria de viver e saber viver com o pouco que temos. É partilhar o pouco que temos. É pensar na comunidade como um todo. Porque não interessa para nós ter e a comunidade não ter. Não interessa a minha geladeira cheia e a vizinha sem ter o que comer. Não me interessa. Eu vou fazer uma sopa, eu vou dividir. Eu vou buscar no terreiro que todos comam. Que todos tenham como agradecer. Porque não adianta só eu agradecer. E vejo que quanto mais dinheiro, mais pobre, mais distante do divino. Mesmo como sabiamente a senhora acabou de falar, a irmã doutora Amélia. Adianta se ajoelhar, falar em línguas estranhas e gritar o nome de Cristo e sair, botar sua Bíblia como desodorante debaixo do braço e ficar cego para tudo que está acontecendo. Para todo o transtorno e a poluição que nós mesmos estamos fazendo. E quanto mais rico, mais polui. Quanto mais rico, mais destrói. E até onde nós vamos? Até onde a Mãe Natureza vai permitir a nossa passagem por aqui, sem mostrar que quem manda aqui não é o euro, não é o dólar, mas é a Mãe Natureza, que nós aprendemos que o nosso sagrado, ele se forma na natureza. Sagrado é a água, sagrado é o ar que respiramos, sagrado é a terra que tudo nos dá. Esses, sim, são os elementos sagrados. E não a quantidade de euros e as lavagens de dinheiro em nome de Cristo. Isso dói demais, porque é muito, como diria, muito desumano e muito... Os falsos profetas cada vez mais forte, mais próspero, porque nós estamos ainda na matéria, esquecendo que somos espírito num corpo e adorando a matéria, o que faz bem. Isso é muito triste, mas estamos cada dia aprendendo a ser melhor. E quero agradecer esta oportunidade. Eu precisava ver o outro lado do mundo para compreender quanto nós somos ricos e quanto nós temos ainda que fazer. Gratidão pela oportunidade de estar mais uma vez aqui nesta casa de caminho de aprendizagem. Muito obrigada. Muito obrigada. E eu assino por baixo de que a maior riqueza, efetivamente, do ser humano é o amor. É o amor, como dizia, que realiza, é o amor que transforma. Nós há pouco tempo estávamos com uma imagem que eu peço para repor em imagem, para a gente comentar um pouco a imagem. Nós temos aqui uma imagem em que, de um diploma que nós recebemos do governo da província de Luanda, nos 450 anos do aniversário da cidade de Luanda, A festa foi ontem que fez o aniversário, mas o evento foi no sábado, e nós tivemos a graça de receber o diploma de munícipe de mérito
São 30 e tal anos de trabalho, uma luta imensa. E eu costumo dizer que Jesus, como nos disse, que nós nunca ficaremos sós. Efetivamente, quero dizer que foi com muita honra para todos nós da Casa de Caminho, muita gratidão, temos sido lembrados como munícipes de mérito, porque é uma luta, são milhares e milhares de pessoas que são ajudadas diariamente na escola, né? Que foram ajudadas na clínica, na formação profissional, tudo de graça, com dificuldades imensas, mas nós não paramos nunca. Né? Não paramos nunca. Então, só para dizer que foi com gratidão a Deus, ao governo da província, na pessoa do governador, das pessoas que indicaram o nome, ok? Porque com certeza que houve pessoas que indicaram os nomes, e o sentimento que foi expresso naquele espaço, de muita gente feliz, e as mensagens recebidas, de merecimento pelo trabalho, na luta do bom combate, o que nós devemos trazer aqui. Porque o bom combate, o amor, o dizer assim, vamos realizar, vamos fazer. E vamos ser resilientes. Foram muitos anos. E aí nos mostra a resiliência. Nunca fomos homenageados pelo governo da província. Mas este ano, efetivamente, fomos chamados e nos mostrado que, afinal, temos que ser resilientes, temos que ter paz e ter a força do amor que realiza sem esperar nada em troca. Mas sempre há um reconhecimento e este chegou. Estamos gratos. Estamos aqui, esta imagem que aqui não se vê muito bem, está meio distorcida, mas eu posso mostrar aqui onde está o cursor. São as pernas de Jesus, aqui é o braço e aqui está a cabeça e o rosto de Jesus. Nesta imagem, a fotografia não está muito bem tirada, uma escultura que vem mostrar, não é? Uma escultura que vem mostrar que tudo isso que está aqui, animais, seres humanos, etc., etc., eles têm uma base de sustentabilidade. E essa base de sustentabilidade é Jesus. Portanto, é uma escultura imensa, central, que está na Casa de Caminho. Não foi pensamento do autor, mas dos autores da Casa de Caminho, dos criadores da Casa de Caminho. Encontramos um tronco na rua e temos várias esculturas, e então essa solicitamos que o artista fizesse mais ou menos, porque é aquilo que a gente queria demonstrar, que a base da Casa de Caminho é Jesus e que Jesus, de facto, é esta base que sustenta a vida, que sustenta a todos nós, com a mostragem da resiliência, da paz e da força do amor. Aqui eu vou só ler umas mensagens agora que estão aqui, que são de Isaías, que diz assim: o amor se manifesta como cura, a paz como presença divina e a resiliência como expressão da fé viva. Em Jesus compreendemos que amar é permanecer firme na luz, mesmo quando tudo parece escuro, e que o amor é a maior força que o ser humano pode acolher. Ainda diz aqui, né, que esta paz é âncora que sustenta a resiliência. Sem paz interior, a força para continuar esgota-se rapidamente. E vem boa tarde, nossa professora doutora Amélia Casal, uma boa tarde a todos os colegas desta magnífica live. Nós também agradecemos, quer os companheiros da live, companheiras, esse jovem menino de 17 anos que veio trazer o seu exemplo, a todos nós que nos mostramos aqui para dizer que, mais uma vez, que é a nossa gota, é a gota, é o nosso contributo nesta educação planetária, que é importante pensarmos na paz, que é importante pensarmos no amor, mas que não cai do céu. O amor, a paz não vão cair do céu. Não vai haver uma torneira lá, pum, caiu, já melhoramos. Não, temos mesmo que lutar, não deixar o outro morrer à fome, arregaçar as mangas, não deixar passar nu. Não, esse milagre que nós estamos à espera não vai funcionar. O que vai funcionar é tirarmos a roupa da nossa casa e levarmos para o outro. O que vai funcionar é tirarmos a comida e darmos no outro, é sermos melhores governantes, é sermos melhores professores, é sermos melhores cientistas, é sermos melhores a cada minuto, a cada dia. Sermos resilientes,
e lembrarmos que o minuto é agora. Às vezes nós guardamos muitas coisas, não sabemos se daqui a mais um bocado temos um AV8, como eu costumo dizer, deixou de ser AVC e passa a AV8, porque efetivamente a gente já quase nem chega no hospital, morremos pelo caminho. Vamos fazer o amor agora, vamos fazer acontecer agora, vamos realizar aqui e agora. E vamos agradecer a cada um que esteja ao nosso lado, o aqui e o agora, porque o minuto seguinte a gente já não sabe. Então, os nossos agradecimentos, eu vou passar a palavra, quero dar 30 segundos a cada pessoa para fechar, por favor, ok? Já sei que essas mulheres são um problema. 30 segundos, minhas senhoras. Vamos lá. Eu só falo de gratidão, dizer que o amor é cura e Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E que estamos juntos. Dizer que sem amor nada serei. E gratidão pela casa do caminho nos ensinar o caminho do amor. Que lindo. Gratidão, gratidão. Agora sim, vou passar para o professor Justo. Justo? 30 segundos. Sim, presidente. Gratidão, gratidão. Falar da paz de Jesus, eu falar da força da natureza, da essência do amor, eu falar de um mundo mais fraterno, mais unido, sem guerra, sem fome, e precisamos continuar a espalhar conhecimento para o mundo, para que todos estejamos unidos. Gratidão, gratidão. Assim é. Muito bem. Agora eu quero passar para Jaime, por favor. Eu queria mencionar algumas palavras, dizendo que não há paz sem o amor, não há amor sem a resiliência, e que a resiliência é o testemunho de tudo o que nós passamos e que temos vivido nos dias de hoje. Obrigado, professora Amélia, pela oportunidade, e a todos os participantes desta live. Foi muito bom ouvir e aprender. Obrigado, gratidão. Obrigada, Jaime. Obrigada pela sua entrega. Eu gosto de lidar com a juventude. Jaime é um jovem com 17 anos, como eu digo, um estudante, mas que esteve já a visitar a Casa de Caminho a semana passada, já foi ver a Casa de Caminho, e foi bom. Para mim é uma alegria quando a juventude já está à procura de processos de melhoramentos, de desenvolvimentos, etc. Jaime, você queria dizer alguma coisa? Jaime, você queria dizer alguma coisa? Sim, queria dar os parabéns na professora pelo diploma, né, de munícipe, que foi uma grande batalha para conseguir alcançar este reconhecimento, apesar de ter muitas e muitas gente a trabalharem, mas a professora foi uma das escolhidas, e queria dar os muitos e muitos parabéns e muito sucesso à professora. Obrigada, Jaime. Muito obrigada. É que este reconhecimento não é só a Nélia Casalma que está à frente, mas é um reconhecimento de todos nós, que todos os dias batalhamos para um mundo melhor. Mas dizer assim, vamos arregaçar as mangas, vamos transformar. A Casa de Caminho transforma todos os dias a vida de alguém. Todos os dias. E todos os dias a gente tem que ficar de pé, para que ela não feche, para que ela não pare. Então, nossa gratidão também por suas palavras e pelo reconhecimento. Vou passar a palavra, então, ao professor Isaías. Bem, quero agradecer mais uma vez e mais uma vez dar os meus parabéns à nossa professora doutora Amélia pelo nosso diploma, pela conquista. Estamos gratos e amo a todos.
Muito obrigada pelo seu amor. Agora sim eu vou já fechar, nem vou falar mais nada, porque só estamos com 1 minuto e meio e vamos fechar. E dizer assim, gratidão a Jesus. Só para dizer assim, para mim a resiliência é fruto do amor que existe em nós. Ninguém se torna resiliente se não tiver amor. Ninguém se torna resiliente se não tiver paz. A resiliência é consequência. Você tem amor, se fortalece, você tem paz e raciocina, então você se torna resiliente perante as dificuldades que a vida nos traz. O resto é o contrário. Portanto, e dizer assim, Jesus, estamos consigo, este programa está consigo, eu costumo dizer, eu estou aqui, sempre no sentido de que Jesus é o maior pedagogo da história, o maior psicólogo, o maior cientista, o maior altruísta, etc, etc, o modelo e guia, não é? Não há outro caminho. Quem quiser, de facto, se melhorar, pense nele. Agora, não espere que o milagre caia. Ele é esperto, Jesus é inteligentíssimo, é a maior inteligência que a Terra teve, ele já foi tão inteligente que dizia assim, ei, meus, quem quiser seguir-me, carregue sua cruz. E siga-me. Ele não diz, olha, venha que eu vou dar flores. Não. Jesus não mente a ninguém, nunca mentiu. Ele disse, quem quiser, segue-me, mas carregue sua própria cruz. Ok? Então, só para dizer assim, nós estamos aqui, agradecemos a oportunidade do facto de ter vindo nascer na Terra para ser modelo e guia. Agradecemos a oportunidade de estar conosco todos os dias também, porque estamos, e eu particularmente, por sentir Jesus como um companheiro, um irmão mais velho, um irmão que a gente briga, que a gente discute, mas se senta aqui, vamos conversar, e sentir, por isso vos digo, querem conversar com Jesus? Põe uma cadeira ao lado, chamem, ele vai estar perto. Agora vamos lutar, não vamos ficar de braços cruzados, achando que ele é que tem que resolver os assuntos, porque não é verdade, somos nós. Ele dá-nos a força, deu-nos o exemplo, nós temos que fazer a nossa parte também. Um beijo grande a toda a gente e agora lá vamos. Eu vivo contente, feliz a cantar. Chico Xavier. Em paz e alegria é o meu caminhar. Não tenho problemas, nem tenho aflição, pois tenho Jesus no meu coração. A terra que amamos é nossa escola, estudo e trabalho são bênçãos sem fim. Nas horas difíceis, de exames e provas, eu tenho certeza, Jesus é por mim. Nas horas difíceis, de exames e provas, eu tenho certeza, Jesus é por mim. 1, 2 e 3. Eu me amo. Que essa energia do eu me amo circule ao redor do planeta Terra e entre nos centros coronários de todos os dirigentes, de todos os presidentes. E que reine a paz no planeta Terra. Que todos os cidadãos da Terra procurem paz. 1, 2 e 3. Eu te amo. Ok. Isso. Ok. Maravilha. Que bom.